Olá pessoal, aqui é o Franklin Lacerda da Análise Econômica e essa é mais uma edição das expectativas da semana com os principais pontos de atenção para esse período aqui de ano novo, de 29 de dezembro a 2 de janeiro. Semana aí importante de transição entre o fim de 2025 e início de 2026. Em meio a feriados e mercados funcionando em ritmo reduzido, a gente vai trazer aqui para vocês destacar o que ainda merece atenção nesta semana. E importante observar que a semana está marcada por um calendário econômico bastante enxuto e, obviamente, operação dos mercados em horário especial, assim como foi semana passada também, semana de Natal, mas aqui em função do feriado de Ano Novo. O fim de 2025 foi positivo para os principais índices globais, Estados Unidos registrando aí ganhos expressivos nos últimos meses no mercado financeiro, e essa semana tende a ser de baixa liquidez e volatilidade reduzida, ainda assim com dados importantes no radar. E o que a gente tem aqui na nossa agenda? Mesmo com uma semana curta, alguns indicadores ainda merecem destaque. Nessa segunda-feira, divulgação do Pending Home Sales Index de novembro, indicador relevante para o setor imobiliário, setor importante nos Estados Unidos, que segue sob pressão em meio a condições de crédito mais apertadas. Na terça-feira, a gente tem aí a divulgação das minutas da última reunião do FONC, o equivalente ao Comitê de Política Monetária brasileiro, né? Só que lá dos Estados Unidos, do Federal Reserve. O documento deve trazer mais detalhes sobre a avaliação do Banco Central dos Estados Unidos quanto à inflação, emprego, futuros ajustes na política monetária, além também aí de alguns dados de expectativas de negócios, preços de imóveis. Na quarta-feira, a gente ainda tem dados de PMI, o índice de gerentes de compras referente à indústria americana, dado importante. E, apesar de quinta-feira ser feriado, né, os mercados não vão emendar. A gente tem aí alguns dados importantes também na sexta-feira, mas nada de grande impacto macroeconômico no mercado, dados habituais aí do setor financeiro. O grande foco realmente está aqui no começo da semana. No Brasil, cabe destacar nessa segunda-feira dados de arrecadação e ainda ao longo da semana também dados da PNAD contínua, com a taxa de desemprego, taxa de desocupação aqui no Brasil, bem como também os dados do CAGED e a nota à imprensa de política fiscal com o dado do setor público consolidado brasileiro. Em meio a tudo isso, o que esperar? Então, mesmo semana curta, pouca atividade em termos de dados, lucros corporativos, é uma semana aí de, vamos dizer assim, retomar o fôlego para o início de 2026. Então, de fato, liquidez reduzida, assim como na semana de Natal, liquidez mais baixa deve trazer aí um pouco mais de amplificação dos movimentos. Então a gente pode ver um pouco mais de volatilidade para coisas muito pequenas. Então é uma semana para não ter desespero. Pequenos investidores podem aproveitar aí para obter alguns ganhos adicionais, mas obviamente sem grandes movimentos externos impactando, né? Sem grandes dados movimentando aqui o mercado. A despeito de tudo isso, o foco nas minutas do Fed devem trazer um momento de reflexão para o mercado. Então, as minutas do Fed previstas para terça-feira são talvez um dos poucos eventos já agendados com um potencial maior de impacto no mercado. Elas podem trazer indícios adicionais sobre a visão dos formuladores de política monetária dos Estados Unidos sobre inflação, atividade econômica, e isso com certeza vai moldar as expectativas de investidores, de empresários sobre a trajetória dos juros em 2026 e, por extensão, influenciar preços de ativos de risco e de renda fixa também. A gente tem alguns dados importantes do setor imobiliário nos Estados Unidos, trazendo aí um sinal um pouco mais forte de demanda, algo que tem preocupado um pouco nos Estados Unidos, a trajetória aí o comportamento do consumidor, a trajetória da renda, pressão inflacionária. Então esses dados podem ser bons termômetros para a gente, né?
Decisões antecipadas para 2026 também podem acontecer. Grande parte do planejamento de 2026 já foi feito pelas empresas, mas ainda é um momento aqui de calibrar projeções, calibrar estratégias, sem decisões, vamos dizer assim, de risco, né? Mas um momento de realmente calibrar e se preparar para o início do ano. Obviamente, é sempre importante fazer uma distinção aqui entre movimentos de curto prazo e tendências estruturais. A gente não tem grandes coisas no radar, mas, obviamente, principalmente esses dados de fechamento de 2025, expectativas de 2026, podem nos preparando para perceber movimentos de mais longo prazo, tá? Em uma semana de transição como essa, com mercados operando em ritmo mais lento, nossa recomendação é manter o foco nos poucos dados programados, revisar cenário para o próximo ano e ajustar estratégias de acordo com os seus objetivos. Desejo a todos um excelente início de 2026 e um ótimo começo de ano.